Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa pandemia aí, né, não passa, né? Tá difícil, né? Mas a gente vai ajeitando aqui, tá? Pouco a pouco a gente vai ajustando os nossos ponteiros, certo? Bom, eu primeiro quero avisar que, como assim eu estou gravando as aulas pelo YouTube, eu infelizmente não posso passar de 15 minutos, tá? Então, às vezes eu vou picar uma aula e começar novamente. Na aula passada, eu fiz direto e mandei pelo Classroom só, que aí, mas tinha que dar download, enfim, por enquanto eu vou achar melhor fazer assim. Aí vocês vão me dando um feedback. Vocês, não, Dani, pode continuar postando um vídeo maior mesmo. Então, eu vou pôr de 15 em 15, certo? Então, vamos lá. Hoje, na aula de gestão, eu vou terminar o primeiro texto com vocês, já vou enviar o segundo, tá? Para a gente começar esse segundo bimestre. A aula de hoje vai ser sobre as questões da gestão e os parâmetros que envolvem a gestão, tá? Aí o uso da tecnologia vai ser um tema que a gente vai abordar hoje, certo? Nessa concepção, gente, eu espero que vocês tenham entendido qual que é a intenção da gestão, as divisões da gestão. Nesse texto que eu vou mandar hoje, ainda tem mais, tem algumas questões das diferenças da gestão, pedagógica, financeira, administrativa, né? Mas isso aí eu acho que já ficou claro para vocês, tá? Nessa nova parte do curso, a gente vai falar um pouco sobre as questões da gestão pedagógica, né? Como se faz essa construção, qual é o papel da escola. E eu vou usar sempre como parâmetro para a gente analisar isso, esse momento atual que nós estamos vivendo, tá? Porque essa pandemia realmente mudou todo o cenário. Isso aí não estou falando só de economia, não estou falando de isolamento social, estou falando da vida em sociedade, né? Nós tínhamos uma vida em sociedade, a gente tinha um tipo de convívio, nós somos de uma cultura que tem muito essa coisa do contato, né? O brasileiro gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta de estar perto, né? Nós temos isso é cultural nosso. E de uma hora para outra a gente teve que se revisitar, né? Muitas pessoas ainda não entenderam isso, infelizmente, né? A gente pode acompanhar pelos números das mortes, mas a ideia é essa, que nós vamos ter que aprender a nos reconfigurar, né? E a educação está passando por isso de um modo assim muito cruel, tá? Principalmente essa questão da gestão, gente, dentro das escolas, por exemplo, no primeiro momento quando saiu, vou falar do nosso estado, né? Que é o que eu sei também, assim mais aprofundadamente. Quando você pensa, por exemplo, saiu a crise, vai parar as aulas, e agora o que fazer? De uma hora para outra, a Secretaria de Educação do Estado teve que fazer um planejamento, um replanejamento, né? Porque já tinha tudo certo para o ano andar todo, né? O que ia ser feito, as mudanças do currículo paulista, a BNCC, como que a gente ia seguir isso. E tudo isso teve que ser abandonado em detrimento do que está acontecendo. Então, a gente pensa na questão, a primeira palavra é o planejamento, que vai ser o nosso tema da aula que vem. Qual que é a importância de planejar? Qual que é a necessidade do planejamento? Gente, se a gente for pensar, a gente não faz nada sem planejamento. Quando você acorda, você pensa no seu dia. Pode até não ser assim de um modo organizado ou sistemático, mas você pensa, não, hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. E vai. Então, quando a gente pensa na gestão e no plano da escola, eu já disse isso para vocês várias vezes. Improviso não funciona em escola. Quando você trabalha com improviso, você vai ter maus resultados, tá? Planejando, a gente já pode cair nesse erro. Sem planejar, então, é muito pior, certo? Bom, então agora eu vou começar a dividir aqui algumas telas com vocês. E aí vocês vão acompanhando aí, por favor, tá? Deixa eu só me localizar aqui. Achei. Então, aqui, a nossa aula de hoje vai ser sobre essa ideia da gestão, né, dos parâmetros. Essas ideias, por exemplo, que a gente tem do conceito de gestão, da perspectiva, por que veio,
né? Isso tudo edifica o processo educacional, tá? Tanto no setor privado quanto no setor público, a gente precisa da gestão atuando de uma maneira bem eficiente. O que se espera sempre, né, nós já discutimos isso também, é que ela seja de caráter democrático, apesar que a gente sabe que tem as gestões centralizadas, né, hierarquizadas, mas isso, por exemplo, dentro de uma escola, não funciona mais. Pensa-se que não funciona. Claro que você vai ter uma cabeça, uma liderança, né, e as outras cabeças vão atrás dessa liderança. Mas já que dentro da escola todo mundo é educador, né, desde o porteiro até a diretoria, então todo mundo precisa estar atento nesses processos da gestão, tá? Cada um desempenhando seu papel, é óbvio, mas todos com uma interligação. Tudo bem? Bom, então aqui nessa introdução do PowerPoint de hoje, eu coloquei que ela é uma das bases da sociedade, a gente sabe disso. Nenhuma sociedade se transforma sem educação. A gente percebe, por exemplo, que a gente tem uma educação pública sucateada, infelizmente, né? Isso aí não é de agora, já vem de décadas, certo? Esse processo aí se deve muito ao neoliberalismo também. Mas a gente precisa ter um olhar atento a isso, né? Que sem educação você não constrói nada. Bom, e tendo isso em mente, né, a gente pode imaginar a grande responsabilidade que envolve as tarefas relacionadas à gestão de uma escola. Quem não conhece a escola, sabe, quem não sabe do dia a dia da escola, não faz a menor ideia. Acha que o professor chega lá, ele dá aula, o diretor ele vai lá, ele atende os alunos, dá bronca, né? Manda bilhete, pai para mãe, eles não fazem a menor ideia de como é a dinâmica de uma escola. Se você não tiver tudo muito bem cronometrado, orquestrado, a coisa sai pelo buraco, certo? E aí eu não estou falando nem na questão da qualidade, óbvio, da diferença da pública com a privada, que isso existe, né, infelizmente, mas é na configuração, gente. Por mais assim, aparentemente, quando você acha, a escola pública é uma bagunça, o modelo de gestão precisa ser adequado, né, neste momento, precisa ser adequado. Toda vez que uma coisa não funciona bem, ela não vai bem, é porque existe uma proposta e essa proposta não atende à necessidade. Geralmente é isso que acontece, tá? Bom, aqui no segundo ponto, né, a gestão escolar é uma espécie de modelo educacional que é elaborada pelas instituições de ensino, por isso que apesar de a gente ter um modelo, cada escola escolhe a sua configuração, né? Cada escola tem a sua realidade, de acordo com a sua orientação cultural, a sua condição socioeconômica, né, o momento em que se vive. Então, apesar de você ter um modelo, você não pode falar em uma coisa só, uma unificação. E, nesse sentido, o intuito é impulsionar e coordenar diferentes dimensões de habilidades e talentos, né? É o que a gente fala sempre, competências e habilidades, é o que a gente precisa trabalhar na escola, é o que se pretende trabalhar na escola, né? A ideia da autonomia, da capacitação do aluno. E hoje em dia, né, a escola também tem um reforço, que é a da educação não formal. Nós já vimos estudando sobre isso, né? Então, quando a gente fala na educação não formal, associada com a educação formal, a gente tem mais um parâmetro de auxílio aí. Claro que a gente precisa melhorar muito, né? A sociedade civil precisa ver a escola como ela é de verdade, né? Porque a escola não faz milagre, nem a educação não informal vai fazer milagre, né? As pessoas que compõem a sociedade é que vão fazer as mudanças. Bom, então, com essa ideia de diferenciar e integralizar o contexto educacional, isso aí vem desde a era do Vargas, né? Quando ele pensou uma primeira vez em criar diretrizes, né, de uma educação nacional, você tem a função de otimizar processos diários, que eu falei, o dia a dia da escola, de uma escola, gente, é muito difícil, tá? Um professor que falta, alguma coisa que acontece na escola, quebra toda a dinâmica, ok? Então, o intuito é você otimizar os processos diários, aumentar e melhorar a eficiência do ensino dentro da instituição. Para isso, todas as camadas precisam trabalhar bem, os 3 espaços: o pedagógico, o financeiro e o administrativo. Então, visa também proporcionar uma organização e articulação das premissas, das ideias que asseguram o processo educacional nas instituições e desburocratizar atividades cotidianas, né?
O que se espera é isso, né? Em que você dando autonomia para a equipe trabalhar, a equipe de professores, a equipe da direção, a equipe da coordenação, essa engrenagem vá rodando de uma maneira satisfatória, né? Cada um fazendo o seu papel. Aqui nesse próximo slide, falando aqui como aperfeiçoar a gestão escolar. O primeiro item aqui, né? Embora muitas instituições de ensino realizem grandes esforços para captar e reter alunos, né? Ainda você tem muita dificuldade sobre o controle e a evasão escolar. Vou dar um exemplo de agora. A dificuldade está sendo assim tamanha em captar os alunos para assistirem às aulas online. Entendeu? Isso tanto os adolescentes quanto os adultos, isso está sendo um problema, tá? Outra coisa, é comum também problemas como que compliquem o gerenciamento educacional, acarretando baixa conversão dos alunos e erros sistemáticos que podem comprometer as finanças da instituição. Para isso, a automação, né, do processo, o uso de softwares, é importante, certo? Aqui tem alguns itens que a gente pode colocar, né, dessa automatização do sistema aí. É difícil porque a escola, às vezes, tem milhares de alunos, né? Sempre são algumas centenas também. Então, a ideia de você trabalhar com essa automatização, né, usar os softwares, é para você criar alternativas que integrem processos e departamentos. Essa é uma perspectiva muito interessante, porque às vezes quando você tinha aquela era do papel ainda, onde eu vou buscar esse arquivo? De que departamento que é isso? Aonde está? Aí você colocando isso tudo online, né, colocando isso tudo digitalizado, facilita imensamente. Depois, análises gerenciais e desempenho educacional é outra função. E a transparência de dados com a frequência dos alunos e a aceitação dos planos de aula, tá? E aqui o quinto, que pulou, não sei porquê, que é essa progressão dos processos institucionalizados. Eu vou voltar de novo no quarto item, essa questão da frequência dos alunos, tá? Principalmente na escola, na educação básica, né? Como muitas vezes a ideia, por exemplo, do Bolsa Família está atrelada com a presença, os pais acham que somente mandar o filho para a escola é o suficiente, né? Ele não pode repetir de ano, então só a frequência está bom. Essa coisa da progressão continuada, né, que no modelo original não era o que é hoje, né, veio assim como uma pedra para afundar o negócio, né? Então muitas vezes os pais não entendem, os alunos vão às aulas, não têm interesse, acham que é só lá, vou cumprir a tabela. Eu vejo isso, por exemplo, que no Centro de Mídias, né, conforme você vai acompanhando as aulas, né, no Centro de Mídias do Estado de São Paulo, agora eles pararam com isso, né, mas nos primeiros dias eles ficavam assim, imaturidade adolescente, né, tipo assim, vamos pular o muro da escola, vamos encanar a aula no banheiro. Claro que eles estavam brincando, né, gente? Mas isso mostra, por exemplo, a falta da cultura digital, né? Entender, por exemplo, que você está no universo virtual, isso implica que você também tem alguns códigos, né, de conduta. Não é porque você está no virtual que você pode fazer o que você quiser. Então, precisa também, além de tudo isso, a gestão também tem que pensar em como adequar o comportamento desses alunos com relação a essas salas de aula que são virtuais, certo? Então, agora eu vou pausar o vídeo e vou continuar outro na próxima parte, certo? Então, agora eu vou pausar e depois eu continuo novamente, certo? Então, esse vídeo eu vou ter duas partes.